Caríssimas e caríssimos estudantes do terceiro ano que estivemos agora juntos, bem-vindos de novo, Obrigado por não terem aproveitado o intervalo da Igreja das Vidas. Caríssimas e caríssimos estudantes do primeiro ano, obrigado também por se juntarem, não só hoje, mas habitualmente nestas conferências, neste ciclo que nós temos. E eu vou fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, que é educador social. E eu tenho aqui a nota para ler, mas que é educador social, que não estudou em Leiria. Aliás, nós nessa mesa redonda, num livro que vais receber, nós temos uma mesa redonda onde estava a coordenadora da educação social em Viseu. Não sei que não, acho que não era na altura. Depois vemos ali. Em Bragança, no Porto, Leiria e Santarém. Acho que disse todos, não foi? Isso. É muito interessante, não é? E ver o que é que cada um defende, porque a educação social tem vertentes muito específicas em cada um dos lugares. Bom, o Gonçalo estudou em Viseu e de repente veio ter a Leiria. Várias razões ele dirá, vocês perguntarão, não é? E no título da sua intervenção, hoje, depois vai haver espaço para perguntas científicas, perguntas muito práticas sobre emprego, podem perguntar se ele é de emprego também, porque ele não se zanga. Não é? O Gonçalo vai falar da intervenção em educação social no contexto da prisão-escola, uma perspectiva de aproximar em maiúscula. Ele irá explicar, penso que seja uma organização, uma ONG, não? Uma cooperativa social. Ele vai explicar como é que foi ter ali, não é? E o Gonçalo Salema é licenciado em Educação Social pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu. Tem vindo a desenvolver o seu percurso em contextos diversos da ação social, como IPSS, o plural não se põe lá, não é IPSS, como IPSS, projetos de mentoria, intervenção com crianças e voluntariado com pessoas com algum tipo de demência. Isto são coisas que ele já foi fazendo ao longo da vida, da sua trajetória social e profissional. Ao longo do seu percurso, destacou-se também como mentor e coordenador académico no Instituto Politécnico de Viseu, integrando redes nacionais e europeias de participação estudantil. Motivado pelo seu compromisso com o bem-estar social, Gonçalo é educador social e assistente de projeto no setor de justiça criminal da Aproximar desde 2025. Portanto, não podem exigir também perguntas do século passado, porque ele começou só este ano, neste emprego. Não é isso? Onde dinamiza sessões de formação e acompanha projetos de reintegração social da Aproximar no estabelecimento regional de Leiria, que é assim que se chama, o nome popular é que é prisão por escola, Leiria, não é? Com o objetivo de desenhar sempre uma intervenção individualizada para cada pessoa, para cada recluso, essa construção do projeto pessoal. Além disso, ele é atualmente estudante do nosso mestrado em Mediação Intercultural e Intervenção Social da nossa escola, do Instituto Politécnico de Leiria. Além disso, quando ele vem às nossas aulas, eu só o vejo à noite, ele nunca se perdeu. Entrava, mesmo com a escola em obras, você sempre percebeu que ele vem de Viseu, não é? Nunca se perdeu, nunca se queixou, entrava por esta porta, e agora este pequeno atraso é porque ele estacionou junto à sede do IPL e pensava que tinha uma estrada também para entrar aqui. E eu aconselhei a não colocar o carro por aquelas escadinhas abaixo, não é? E viemos agora a pé, daí pedimos desculpa por este atraso de 5 minutos, está bem? Ok. É do Gonçalo todo este tempo agora, mais ou menos até 50 minutos, 1 hora no máximo de exposição, seguida de debate, está bem? Muito bem. Vamos, Gonçalo. Esqueci-me de dizer, vocês já conhecem também Gonçalo Solange Tolerada, está aqui. A professora Ana Vieira, que é coordenadora de curso também, e a professora Patrícia, que é a professora
neste momento com os do primeiro ano, com os colegas do primeiro ano, e no final virão aqui também para a fotografia. Não podemos vir todos aqui para a fotografia, mas o licenciado e mestre, já me vais esquecer o seu nome, Simão, eu sei, Simão Cardoso, não é? Cardoso, do Benfica. Simão Cardoso, que normalmente faz este trabalho. Mas também daqui para ali, Simão, por favor, algumas fotos sobre os estudantes, não só sobre os oradores. Tá? Obrigado. Ora bem, muito boa tarde a todas e a todos. Como já o professor teve, eu agradeço também a exposição e sempre o bom humor que aqui apresenta. O meu nome é Gonçalo Salema, como estava a dizer. Sou atualmente educador social e assistente de projetos da Aproximar, que é uma cooperativa de solidariedade social, e desempenho funções junto do sistema de justiça criminal da mesma empresa, da mesma cooperativa. Atualmente desempenho projetos, desenvolvo projetos de intervenção social junto dos jovens da prisão-escola, do qual vou falar um pouco mais, quais são os desafios, o que é que se pode esperar, o que é que eu vejo lá dentro e o que é que estes jovens, qual é a intervenção que é feita com estes jovens. Qual é o cuidado que tem que ser com estes jovens e o que é que se pode fazer para evitar ciclos de reinserção, de reincidência, quer dizer, ciclos de reincidência na criminalidade. O que é que se pode fazer? O que é que se pode? Como se pode? Bem, hoje trago-vos aqui uma breve agenda que pode demorar entre então uns 50 minutos com o Sr. Ricardo Tio e posteriormente para terminarmos com uma situação de debate que será para esclarecimento de dúvidas. Se vocês também tiverem interesse em ter primeiras experiências para quem já não tem, ou outras experiências, também a Aproximar apresenta e entrega aqui algumas oportunidades de voluntariado, algumas oportunidades de mentoria também, e junto também com estes jovens privados de liberdade, no acompanhamento da retoma do processo da liberdade. Podemos falar mais disto e vamos falar disto um bocadinho mais à frente, mas isto gostava também de fazer um pouco. Não sei se aqui já alguém teve alguma intervenção enquanto educador social, alguma experiência junto de algum tipo de população. A minha primeira população com quem trabalhei, e foi uma população que me aqueceu o coração, foram pessoas idosas. A minha primeira população que sempre me chamou mais a atenção enquanto estudava era crianças. Crianças em situação de vulnerabilidade, crianças em situação de violência doméstica. Mas a partir do momento em que eu entrei num voluntariado na Escola Superior de Educação de Viseu, o Café Memória, a minha ideia mudou completamente e a minha intervenção favorita, a minha população de letra passaram a ser as pessoas idosas. Não sei se aqui já alguém trabalhou com pessoas idosas? Voluntariado. Já trabalharam, voluntariado. E fazia-se que era voluntariado? Eram atividades com a Cruz Vermelha com Tudo se não sempre alguma equipa também. Sim. Boa. E tu? Estagiei na Unicef. Ok. Não, não sei. E nós também fazíamos muitas atividades, estimulação cognitiva, fazíamos atividades sobre tradições, recuperação de histórias. Eles adoram sempre a partilha de histórias, a partilha de tradições, então são momentos muito engraçados para ter também com eles e muito ricos a nível cognitivo, a nível psicossocial. E mais alguém teve alguma experiência com pessoas idosas? Os voluntariados ajudam a ensinar os idosos a praticarem judo. De sério? Gostaste da experiência? Sim. Tiveste muito tempo com a experiência? Sim, depois era há algum tempo no ano. Ok. Muito bem. E foi aí que percebeste que querias ser social? Mais ou menos. Relativamente ao contexto da prisão de escola, já alguém teve alguma experiência, algum contacto com jovens em situação de vulnerabilidade ou jovens em situação de terem cometido algum crime? Já algum de vocês teve essa experiência? Antes de eu ter entrado para Aproximar, nem eu tinha tido essa experiência. E para ser sincero, eu não contava ter. Eu não esperava, Pronto, eu tive de trabalhar para uma prisão-escola. Mas, no entanto, aceitei o desafio, porque sentia que
a oportunidade de mudar ou de dar ferramentas para que alguém mudasse e crescesse, acho que seria, e agora tenho a certeza, seria o campo e o terreno ideal para um educador social e para trabalhar, para ver crescer, para ver florir. E é um bocadinho disso que eu vos venho falar. Antes disso, gostava também de partilhar um bocadinho a minha experiência profissional. O professor Ricardo também já falou um pouco. Inicialmente eu comecei como envolver-me em projetos de mentoria no Instituto Politécnico de Viseu, envolver-me também na comissão de curso, no conselho pedagógico, como objetivo de dar voz aos nossos estudantes de Educação Social da Escola Superior de Educação de Viseu. E mais para frente então entrei no programa de mentoria, onde fazia então algumas tarefas como a gestão da equipa de mentores, dinamização, de eventos de socialização, que são sempre essenciais para os nossos estudantes recém-chegados. Também a articulação com outras unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Viseu e a organização de processos de mentoria, relações entre mentores e mentorados do Instituto Politécnico de Viseu. No conselho pedagógico e na comissão de curso servia como porta-voz, basicamente, dos meus colegas e entrava então mais nesta perspectiva. Isto a nível académico. A partir daí comecei o voluntariado, como estava a falar, no voluntariado da Alzheimer Portugal, que é dinamizado na Escola Superior de Educação, do Café Memória, onde eu fazia também a participação em algumas dinâmicas de grupo, de estimulação cognitiva e de articulação e trabalhos em equipa com os restantes voluntários. Estes momentos eram uma quarta-feira, um sábado, não gostava nada de fazer e desenvolver estar presente aqui nestes momentos, eram momentos muito ricos que me deram muitas memórias positivas, muito felizes que vou lembrar. E infelizmente já não consigo, porque eu não estou mais em Viseu e não consigo, a nível da agenda também, conciliar as duas coisas. Outra situação de estilo foi na co-criação de projetos de intervenção social do Link Me Up, um projeto de intervenção, um programa de criação de projetos, uma espécie de concurso onde nós criámos aqui uma equipa multidisciplinar. Tínhamos pessoas da área do desporto, da área das artes, de diversas áreas, para criar em conjunto um projeto que fosse depois apresentado num concurso. E a partir desse concurso poderia ou não ser financiado para o desenvolvimento desse projeto. Infelizmente não foi para a frente, mas nem tudo pode funcionar, não é? Mais para a frente, durante o meu estágio curricular, estive envolvido na segurança social e estive a desempenhar funções de estagiário no núcleo de respostas sociais, onde fazíamos o acompanhamento das respostas sociais da cidade de Viseu, desde centros de dias, creches, todas as respostas sociais que estavam inseridas na área de Viseu. E isso tudo, esse acompanhamento era mais para prestar e para garantirmos a qualidade dos cuidados das pessoas idosas, no caso das respostas das pessoas idosas, no seguimento da legislação e no acompanhamento técnico personalizado. Basicamente nós fazíamos a preparação de visitas de acompanhamento, visitávamos as instituições e depois diríamos então o que é que seria preciso ajustar melhor perante a legislação e tudo aquilo que estaria associado. Este era o trabalho que estava dentro do núcleo de respostas sociais, para quem ainda não conhece. Não sei se alguém já teve algum envolvimento também com a segurança social a nível profissional, a nível de estágio, a nível de experiência. Não sei se aqui vocês também têm protocolos de estágio. Sim. Também. Vão fazer o estágio agora nos cursos festas, não é? Ok. Então, está aí, quem sabe falar do assunto, a professora Ana, que é a coordenadora, mas basicamente eles têm agora o MOC, queres falar tu, Ana Maria, que é melhor, não é? O MOC de preparação. Sim, neste momento eles têm, este semestre, têm um MOC que se chama Projeto de Intervenção Socioeducativa, onde vão elaborar um projeto para aplicar depois no segundo semestre, que é todo estágio. Não tem mais nenhum OC, a OC é só estágio. Posteriormente foi isto que eu estou a dizer, no meu estágio na Segurança Social, no estágio curricular. Mais para a frente surgiu um estágio profissional no centro de dia, num lar e num serviço de anos, que era tudo a mesma instituição, que tinha estas três. Tinha até uma creche, mas eu estava mais envolvido nas questões relacionadas às pessoas idosas.
E nesta instituição estive lá durante aproximadamente 6 meses e infelizmente não fiquei por lá, porque não havia também essa possibilidade, mas de facto estar com estas pessoas e conhecê-las de perto, entender as histórias delas e ouvi-las, ter esse carinho com elas e desenvolver estas dinâmicas de simulação cognitiva que também eram feitas diariamente, desde as atividades que envolviam matemática ou até musicoterapia, que também foi como eu gosto muito de música, eu gosto muito de teatro, também era uma coisa que eu procurava trazer para dentro da minha intervenção e estabeleci ligações muito fortes com a minha população, com estas pessoas idosas, que até hoje vou visitando e vou dizendo, passando a dizer olá, foram momentos que animaram a pessoa e que fizeram crescer tanto de um lado como do outro. E atualmente encontro-me com uma luta social e recente projeto na Aproximar, que passo a dar a conhecer um bocadinho. Basicamente a nossa Aproximar é uma cooperativa de solidariedade social, como eu já estava a explicar. Desenvolvemos vários projetos em vários setores, que também já vamos falar, mas a principal missão daqui da Aproximar será valorizar o capital humano e social das organizações enquanto estratégia para responder de forma sustentável aos desafios e oportunidades que aparecem no meio ambiente. Portanto, da missão para a visão, como é óbvio, organizações eficientes e com impacto na sociedade, é nisto que vemos, é isto que acreditamos, que cada organização possui recursos que devem ser aperfeiçoados, valorizados, a fim de aumentar a capacidade de cumprimento da sua missão, a eficiência da atuação e o impacto positivo junto de todas as comunidades que as esperam. Os nossos valores são dirigidos pelo empreendedorismo, a igualdade de oportunidade, excelência e inovação. Passando mais à parte agora de conhecer um pouco mais aquilo que é a área do terreno, aquilo que é a nossa intervenção, em que setores é que estamos envolvidos e que projetos é que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos só no setor da justiça criminal. Eu estou só no setor da justiça criminal, mas nós temos vários destes setores. Com a nossa origem em 2006, a partir de 2007 criámos então o primeiro setor da nossa empresa, da nossa cooperativa, o setor de educação e capacitação comunitária, que já conta com alguns projetos até o momento, vamos ver mais adiante. Depois, em 2009, com uns poucos anos de avanço, surgiu o setor da economia, do empreendedorismo e empregabilidade. Em 2012, o meu setor, que a partir de então tem estado em desenvolvimento, através de projetos e através de intervenções. Mais para a frente, este setor de Empowering Talent, que é o setor responsável pela formação e capacitação de profissionais, pessoas, jovens, estudantes, tudo isto através de processos de formação que são atribuídos aqui e que são dados ao longo destes anos. O setor de envelhecimento ativo e dos cuidados ao dependente surgiu em 2016. Programas e setores que são, no fundo, programas e setores são aquelas iniciativas que funcionaram e que se conseguiram realizar e estabelecer e que conseguem continuar. O marketing e, por fim, a consultoria, que é o grande objetivo, o grande foco daqui de experimento. Das áreas de intervenção e de desenvolvimento, nós focamos sempre o problema das propostas para a solução e dos protótipos de estágio de avaliação, criação de programas e, no final, de replicar e de disseminar estes sucessos, estas oportunidades que conseguiram avançar e que deram respostas positivas nos programas de capacitação. Planeamos necessidades e desafios, monitorização que podemos realizar, a monitorização da avaliação e aplicamos soluções testadas, capacitação e formação, que não estava a explicar há pouco, e a angariação de algum tipo de financiamento associado aqui a estes sucessos. O que estão a ver agora é um pouco o ato da nossa cooperativa. No meio, a nossa missão, os valores e a nossa natureza, e ao lado todos os setores que estão associados aqui à nossa rama de intervenção. Em vários setores, como já expliquei. E vários programas. Estamos a desenvolver
desenvolvendo intervenção em vários locais, atualmente principalmente em Portugal, mas também temos algumas linhas de intervenção em parcerias, através de parcerias pela Europa e por outros países, como também noutros continentes, no Brasil e na África também. Estamos principalmente em Leiria, comigo e com mais alguns colegas, Alfragide, Amadora, Cascais e Aveiro. É principalmente onde estamos nestas cidades. Também. Na área de investigação e de desenvolvimento da inovação, na aproximada à ideias e projetos, a várias perspectivas, a várias soluções, para garantir um impacto significativo. Focado sempre na ciência, nas melhores práticas e nos resultados das iniciativas que daí surgem, que são precedentes desses objetivos. Os projetos são desenvolvidos em parcerias nacionais e internacionais, europeus, e todos estes são líderes na perspectiva das áreas de intervenção que comprometem com o próprio sistema, com esse sistema ao qual estão envolvidos. Temos algumas áreas de intervenção que já explicamos, mas vamos voltar a e estes são os projetos que estão, alguns, eu vou explicar depois melhor alguns deles, que são aqueles que estão a ser desenvolvidos aqui em Leiria. As áreas de investigação e de desenvolvimento do sistema da justiça criminal, que visa sempre implementar ações para fins de prevenção do comportamento criminal, da delinquência, de promoção da reinserção social e de prevenção da reincidência criminal. Temos vários projetos desde o início desde que surgiu aqui o nosso sistema, do nosso setor. Atualmente, eu já estou envolvido brevemente neste projeto do Freedom Ticket, do Turning Blue, que o professor também já conheceu e que nos também apoiou nesse sentido. Nestes projetos, para já, são aqueles onde eu estou desenvolvido. Mas vamos falar mais por onde eu estou primeiro. Primeiro, sendo o projeto pelo qual eu estou responsável mesmo. O projeto BD, aproveita o balanço e desenha o objetivo. Este projeto é exatamente aquilo que diz. Uma oportunidade para os jovens terem como traçar um plano de vida, desenhar um plano de vida. É isto que muitas vezes falta e é isto que muitas vezes pode mudar, pode ser um clique para que estes jovens consigam sair de situações de reincidência criminal. A oportunidade e a criação de objetivos de vida, de perspectivas de vida e de planos de vida. Este projeto, quando começou em maio de 2025, portanto está a decorrer ainda e terminará mais para a frente, mesmo em 2028, com um total de 36 meses de intervenção. Alguns desses objetivos, como eu estava a falar, o principal será promover a reinserção social, formativa ou profissional de jovens que estão em término de privação de liberdade, de pena de privação de liberdade, no estabelecimento de maioria de jovens. Estes depois são alguns dos objetivos específicos que nós temos, porque o projeto está sempre acompanhado de um objetivo geral, mas também de vários objetivos específicos que daí para a frente dão resultado e abrem campo aqui para também atividades que são desenvolvidas. Alguns objetivos, para não estar a dizer todos, são incentivar a produção escolar, aqui no fim, acompanhar e apoiar os jovens nos períodos de pós-saída, capacitar o jovem para a inclusão profissional através da criação de um currículo, da criação de uma carta de motivação, algo dentro da área onde o jovem queira trabalhar, onde o jovem queira estar envolvido a nível profissional. Isto são os objetivos, alguns dos objetivos do projeto. Estes jovens, quem são? São aproximadamente 30 jovens entre os 15 e os 25 anos que estejam em fase de cumprimento, na fase final do cumprimento de sua pena no estabelecimento prisional de Leiria Jovens. Portanto, entre 24 a 12 meses de saída da sua liberdade, de retomada da sua liberdade. Estes jovens costumam ser aqueles que estão comigo nas sessões dos meus projetos, nas sessões do BD, e que têm acompanhado. Algumas das atividades, só para ser rápido, são
O self-design, que é o que o próprio nome diz, self-design, fazer aqui um design próprio. Portanto, esta atividade é repleta de atividades, de ferramentas que promovam a reflexão dos jovens, que promovam o autoquestionamento e perspectivas para o futuro. Façam com que eles tenham um momento de reflexão, um momento de questionamento. Estas sessões são principalmente para isso, para eles perceberem aquilo que estão a fazer, aquilo que fizeram, que querem fazer, aquilo que são, para se compreenderem e para perceberem aquilo que querem ser. Para perceberem aquilo que querem fazer e naquilo em que se querem tornar. O freestyle é uma atividade mais direcionada aqui para a expressão musical, o rap. Eles têm rap dentro do estabelecimento prisional, com um formador que tem feito um incrível trabalho com eles e a música realmente revela-se aqui, nestes contextos, com um potencial único de expressão. Os miúdos, de outra forma que não a expressão musical, muito dificilmente conseguem expressar aquilo que são, conseguem perceber aquilo que são e conseguem dizer o que é que sentem. Mas através da música esse processo é alterado, esse processo é facilitado. E por isso é que é tão gratificante assistir a estas sessões também, com o formador de música. Falamos de estudo, acompanhamento ao estudo, Active Games for Change, uma metodologia criada também pela Aproximar, que são jogos colaborativos mais direcionados ao desporto, para trabalhar em grupo, para aprenderem a trabalhar em grupo, para trabalhar em equipa e tudo mais. As 4 literacias, para eles estarem, são sessões de acompanhamento da realidade lá fora. O que é que se passa lá fora, na parte digital, ecológica, financeira, para verem estas sessões de debate, de questionamento, de reflexão. Passaporte para a empregabilidade seria o que está prestes a ser, que está prestes a começar, esta atividade. Seria exatamente também o que o nome diz, para os preparar para a empregabilidade, através da criação de um próprio negócio, se assim for o desejo deles, ou a criação de currículos também associados. Seria a perspectiva aqui nesta atividade. E o acompanhamento técnico de transição, para ver o próprio acompanhamento profissional no processo de transição para a saída. E a atividade final, que é a atividade de mentoria. Esta atividade atualmente está à procura de mentores, de pessoas interessadas para os acompanhar, de os apoiar no processo de transição para a saída e para a retoma da liberdade. Mais à frente podemos falar também nisso, porque entretanto vão haver novas formações para mentores. Fechando este projeto, mas entrando noutro, o projeto Criança. Um projeto que também está em desenvolvimento atualmente, também mexe e envolve aqui, mas é mais específico, envolve aqui jovens pais, jovens que tenham filhos e que estejam também privados de liberdade. É aqui a criação de uma das atividades do projeto Criança, é a criação de um programa de competências parentais para darmos aqui a capacitação dos jovens privados de liberdade, que sejam pais, e os capacitarmos com competências parentais positivas, competências que façam com que eles consigam desempenhar uma boa função depois cá fora com os seus filhos e com as restantes famílias, com a restante família. Para além de reduzir o impacto que a reclusão provoca na figura parental, um dos objetivos principal aqui, os outros objetivos são desenvolver o programa, como eu estava a explicar, de promoção de competências parentais, criar um programa de mentoria. Aqui também está associado um programa de mentoria e é uma das características dos projetos aqui da Aproximar. Uma das principais características, que quase todos os nossos projetos têm aqui essa porção de mentoria. E a criação de um espaço de visitas no estabelecimento prisional, que também já foi criado, chama-se o Espaço Criança. Foi criado e foi lá aberta uma sala com alguns brinquedos, com alguns materiais, para que os jovens pais consigam estar num momento de descontração com os seus filhos, de uma forma mais calma, mais afastada do contexto todo, que é o contexto da reclusão, mesmo ainda estando privado de liberdade. Passando para o próximo projeto, que é aquele também que o professor Ricardo
já veio falar, como eu estava a dizer, o Turning Blue. Este projeto eu também estou a orientar, também estou a inserir no desenvolvimento das sessões e este projeto é qualquer coisa. Ele envolve basicamente, se eu tivesse que explicar, é um projeto focado na criação de motivação e interesse nos jovens privados de liberdade para eles então procurarem um emprego na economia azul mais tarde. Isto porquê? Porque surgiram aqui duas problemáticas. A economia azul é uma economia muito grande em Portugal, que está constantemente à procura de trabalhadores, à procura de colaboradores, à procura de mão de obra, e aqui os nossos jovens estão também à procura de um emprego e à procura de um plano de vida para a sair. Algo para fazer e para evitar a incidência da criminalidade. E então surge aqui a proposta do Turning Blue de criar estes objetivos, esta motivação, este interesse em entrar no emprego da economia azul. Isto é mais ou menos o que eu expliquei. Exatamente isso, para eles seguirem uma carreira azul sustentável no setor da economia. E só para terem uma ideia, não vou estar a apresentar todas as empresas que estão connosco, este é um projeto internacional que está a ser liderado aqui pela Aproximar em Portugal, mas também conta com o apoio de diversos países, como vocês veem aqui, a nível europeu, todos eles países costeiros, porque, como é óbvio, precisávamos de ser ligados aqui mais próximo ao mar para também conseguirmos dar esta resposta. Os nossos públicos continuam a ser os nossos jovens privados de liberdade, e o funcionamento, posso-vos contar que o funcionamento destas sessões é reduzido. Estas sessões que são inseridas, nós temos várias propostas e linhas de intervenção dentro do Turning Blue. Uma delas é um curso de sensibilização para os jovens, que é aqui que se insere esta criação de motivação, esta criação de interesse. Este curso de motivação, este curso de sensibilização, é um curso de 10 sessões e todas essas sessões contam com convidados externos a aproximar, mas que trabalhem na área da economia azul. Portanto, já lá tivemos na última quarta-feira, se não estou na última sexta-feira, semana anterior. Um dos convidados foi um nadador de Salvador, que veio comigo ao estabelecimento prisional de Leiria Jovens falar sobre a segurança no mar, aquilo que é a segurança que o nadador de Salvador tem de ter, quais são os reparos que ele sempre e nesta próxima sexta-feira vamos ter também um profissional ligado à área dos transportes marítimos e assim adiante, passando por profissionais na área da pesca, profissionais na área dos oceanos e da sustentabilidade, tudo pessoas que trabalham diretamente com estas áreas e que possam dar vereditos pessoais, vereditos reais aqui aos nossos jovens. E é exatamente isto. Outra proposta do Turning Blue seria então a criação de uma plataforma para criar aqui uma rede de contactos que pudesse depois mais tarde entregar então os nossos jovens privados de liberdade e mais tarde também outra proposta seria fazermos uma linha de capacitação para profissionais da justiça criminal, para que eles também pudessem acompanhar os jovens e ajudá-los a depois encontrar um emprego ligado ao mar. Outra perspectiva, outro projeto, outra iniciativa. O Freedom Cricket, que é o mais engraçado que eu acho que temos lá dentro do estabelecimento prisional. Basicamente o que é isto? O Freedom Cricket é uma unidade de produção de grilos para consumo que está inserido dentro do estabelecimento prisional. Pois é, exatamente. E eu agora trago uma surpresa que eu trouxe grilos para nós comermos todos. É mentira, não há grilos. Não há grilos aqui, não há nada disso. Não há. Mas prometo que não tem sabor algum. Grilos sabem amendoim. É só estranho, porque é assim um grilo, então é só estranho nesse sentido, mas sabe amendoim, não sabe mais nada, é tranquilo. Portanto, infelizmente não trago para experimentar, mas fico com uma boa. Mas este projeto, qual é o prometer deste projeto?
é nós termos então esta unidade de produção a produzir constantemente, a produzir constantemente este inseto, para mais tarde ser tratado e transformado numa espécie de farinha. Ok? Não são para comer guilos à mão, pronto. Eles são tratados para serem farinha, para serem utilizados noutros alimentos, na produção de outros alimentos. Este é um dos projetos. Quando eu entrei para aproximar, eu não pronto, fui logo confrontado com grilos e o caralho. Pronto, é uma perspectiva engraçada que junta aqui duas problemáticas que são mais problemáticas, que é este crescimento da produção, da área da produção de insetos que está a ser feita na Europa, pela Europa fora, estão a começar a crescer estas unidades de produção que crescem constantemente e que surgem aqui como uma proposta positiva para o futuro do consumo de insetos, que são ricos em nutrientes e que podem aqui servir como uma grande fonte de alimentação. Junta-se essa oportunidade desta área insurgente à necessidade de encontrarmos aqui uma resposta para os nossos jovens de reinserção. Junta-se essas duas coisas e então é a proposta deste projeto e também de outro, que vamos falar mais à frente, mas este Freedom Cricket é basicamente o que eu busco. O Social Bank é também outra linha de projeto que junta então estas duas necessidades de fazer atenção, de ser dada atenção para os sistemas alimentares, arranjar aqui formas sustentáveis de alimentação e de darmos aqui esta resposta a esta urgência da inclusão social e profissional dos jovens em situações mais vulneráveis. É também então esta linha, esta ideia. Outra perspectiva, agora pronto, com outros países, não é? O Social Bugs conta com esta linha, com estes apoios, com estes parceiros, que ainda são alguns e que constantemente, todos os dias, trabalham para que então isto possa ser possível. Que possa haver uma fusão aqui entre a área social e a área da produção de insetos. E são estes os objetivos: a criação de ligações entre a economia social e a indústria de insetos, desenvolvimento de currículos dentro dos jovens mais inovadores, né? Ao ver que trabalharam numa produção, numa unidade de produção de insetos, os empregadores vão olhar também com outros olhos para os nossos jovens e tornar-se esses objetivos. A público-alvo sendo o costume, e entramos aqui para outro projeto, o último pelo que vos falo hoje, para passarmos para a próxima fase da apresentação. O Pictures, o projeto Pictures, que tem como objetivos gerais criar oportunidades para investir no desenvolvimento profissional dos profissionais que trabalham com o sistema prisional e estabelecer um sistema de comunicação e colaboração contínua entre os stakeholders neste ecossistema concreto. Portanto, basicamente é haver aqui potencial para desenvolver as competências profissionais dos profissionais, qualquer profissional que esteja envolvido com o sistema prisional, desde o padeiro que lá vai deixar o pão, ao cozinheiro que está na cozinha a fazer a comida. Todos estes profissionais estão inseridos aqui no Pictures e todos eles são aqui o público-alvo do Pictures para nos capacitarmos com competências que facilitem a intervenção e facilitem aqui o seu trabalho junto dos jovens privados. Isto são alguns dos objetivos específicos. Focar nos jovens adultos também, a criação destes hubs de reflexão e de criação de competências. Não vou falar de todos eles, mas são basicamente estes. Deixo só um último projeto que estará para surgir em breve e que não temos ainda data, mas que estará para surgir mais tarde ou mais cedo. O projeto DigiLab, daqui da aproximar, que consiste na criação de um laboratório de desenvolvimento de competências socioemocionais, digitais e de empregabilidade dentro do estabelecimento prisional livre. A criação de um laboratório físico, a criação de uma estrutura física que possa acompanhar então estes jovens
na aquisição destas competências, na aquisição desta tal capacidade, dar esta orientação nesta capacidade. Afunilando aqui para a área da educação social, todos estes projetos estão inseridos na área da educação social. É um bocadinho isso também do Estado. O potencial de cada um destes projetos representa diretamente na área da intervenção e da reintegração. Todos estes projetos são onde eu vejo muito educação social e por isso é que me alegra tanto falar deles. Vejo muito da educação social inserida aqui, até nos grilos. Também vejo muito desse potencial aqui inserido. Alguma dúvida relativamente a estes projetos até ao momento? Força. A farinha que vocês fazem com os grilos é para ser consumida no estabelecimento mesmo ou vocês exportam ela? Até agora não conseguimos ainda produzir a farinha, mas ainda estamos na tentativa do processo. Em princípio seria para exportar. Obrigada. Mais alguma dúvida? A gente consegue comprar os grilos? Infelizmente não dá para comprar os grilos, mas o estabelecimento prisional também tem umas grandes vinhas e também produzem lá dentro um bom vinho. Que também é muito bom. Ok? Então, já disse, as vinhas do estabelecimento prisional de Leiria estavam aqui neste sítio da escola. Antes de haver aquela estrada que divide, eu já contei, os terrenos da prisão de escola vinham até aqui. Eu lembro-me de ir ali para o liceu, eu ia estudar no liceu, e olhava aqui para este espaço e era vinha. Isto foi ontem à noite, não foi há muitos anos. Engraçado. A pergunta que eu tenho é, que outros insetos na Europa se está a estimular a promoção? Abelhas também, não? Abelhas, que seja do meu conhecimento, não. Mas há uma espécie, não é bem uma mosca, mas é uma espécie de mosca. Depois também há uma espécie de larva, minhoca. Pronto, são estes os principais insetos que estão a ser estão a ser produzidos pela Europa fora para a produção animal, para a produção para o consumo da alimentação dos animais ou até mesmo na alimentação humana, inserida em barras de cereais que já existem, que têm esse componente de insetos, até pão ou almôndegas também são algo que está aqui. É uma boa alternativa ao resto da alimentação porque de facto não tem uma alimentação, não tem um sabor forte. Não sabe a grego. Eu quando falei das abelhas, as abelhas, tenho lido algumas coisas, estão a desaparecer em alguns locais. E sem abelhas não há polinização. Depois os frutos não existem, eles são mais caros. Temos que andar a fazer polinização manual. Fazer quintas. Não havendo mais questões, vamos passar então à parte mais educação da educação social. Vamos falar um pouco daquilo que é a minha intervenção propriamente dita dentro do estabelecimento prisional de Leiria Jovens, através da Aproximar e através do desenvolvimento de projetos de intervenção social. Tudo passa pelo começo, como é óbvio. E eu dividi esta apresentação em 3 momentos, mais ou menos. A parte do começo, a do meio e a do fim. A do fim é a parte que mais que causa aqui uma confusão que não é tão fácil de envolver, de comentar. Já vamos discutir. Porquês não vou dar separado. Inicialmente, ao início de toda e qualquer intervenção, mas também associado, nós temos que conhecer os nossos participantes, conhecer quem são os nossos jovens, o que é que eles são, qual é a história que carregam, qual é a sua mochila cultural e o que é que estão prontos, o quão prontos estão para o questionamento próprio, para o seu envolvimento nas sessões dos nossos projetos. Qual é o nível destes jovens para crescer? Qual é o preparo deles? Qual é a vontade deles? Conhecer tudo isto faz parte daquilo que deve ser uma intervenção no entorno social em conjunto aqui de jovens privados de liberdade. E eu digo mesmo que esta é a principal
em todos os contextos e todos os públicos. Mas aqui, nesta população, nós só conseguimos realmente gerar uma diferença. Nós só conseguimos realmente ligar-nos a eles, quando os conhecemos, quando sabemos quem são, quando eles sabem quem somos, quando estamos com eles quase todos os dias. Não dá para ser todos os dias, porque não trabalho propriamente para o estabelecimento prisional de Leiria, mas sempre que possível. E eles sentirem que nós estamos lá, percebermos o que é que eles gostam, como é que eles podemos trazer isso para dentro das sessões, não é? Conhecer rotinas é também um passo primordial. Qual é a rotina deste jovem? A que horas é que ele trabalha mais com maior empenho? A que horas é que ele acorda? A que horas é que ele se deita? Isto são coisas que vão surgindo ao longo das sessões, não são propriamente uma coisa que eu digo, para, não entras aqui enquanto não percebes a que horas é que te deitas. Não funciona assim, não é desta forma. Mas nós vamos falando e vamos abrindo oportunidade para irmos comunicando. Eles irem dizendo coisas sobre eles, coisas a que horas se deitam então e a que horas é que se levantam, que isto são fatores que influenciam bastante depois no desenvolvimento deles dentro das sessões, qual é a vontade que eles têm, o nível de atenção, mas isto é uma coisa dos jovens e de nós também, porque se nós nos deitarmos às 3 da manhã e acordarmos às 6, também não vai dar certo. Quais são as suas rotinas? Em que momentos do dia é que são mais dispostos a trabalhar? E a partir daí podemos ir girando as sessões em função disso. Se eles trabalham melhor de manhã, então eu vou focar a parte das minhas sessões que precisa de um maior nível refletivo na parte da manhã. E à tarde vamos fazer algo mais descontraído. Algo que não requeira tanto esforço mental, mas que também contribua para o crescimento deste jovem. Tem que ser este nível, esta rotina. A que horas é que eles trabalham mais? Ajuda-nos a perceber. Qual a sua carga horária dentro da prisão? Em quantos projetos é que eles estão envolvidos? Onde é que eles estão aí inseridos? E porquê que isto pode ser positivo? Porque temos que perceber qual é também passa pela predisposição que eles têm. Qual é a vontade que eles têm, se eles tiveram uma aula antes, que agora já não têm vontade de fazer mais nada durante o dia, ou se eles estão mais ativos e estão prontos para isso. Outras questões são termos em conta horários específicos, horas específicas, que podem estar a favor aqui dos nossos jovens. Eles têm uma hora do banho, têm um dia para o banho, não é óbvio, tem que haver um grande controle no estabelecimento prisional. Então eles têm toda esta rotina que passa por saber as horas em que eles tomam banho, e se nós soubermos isso também, podemos ir atuando a sessão e podemos dizer, ok, vamos fazer a sessão hoje até às 11 e qualquer coisa, e a seguir podem ir mais cedo tomar banho. Isto é uma coisa que nos alinha e que nos aproxima do nosso público, que nos dá, que ajuda a adequar a nossa intervenção ao jovem e que faz com que eles se sintam ouvidos e que eles se sintam valorizados, que é algo que surge aqui como um grande fator para depois conseguirmos intervir e entrar e realmente fazer crescer. Estas pequenas coisas podem parecer banais e estão aqui num PowerPoint, mas são pequenas coisas que mudam e abrem portas para uma intervenção bem sucedida no ramo da criminalidade, dos jovens privados da liberdade. Tudo isto gera empatia e compreensão com os jovens. Tudo isto aproxima o formador, no caso, e o formado. Conhecer quais os caminhos de intervenção que temos que tomar para chegar até eles. O que é que a gente tem que fazer? As sessões podem ser adaptadas aos jovens. Nós temos as ferramentas que já foram construídas pela nossa cooperativa, já estão em vigor, mas essas ferramentas não podem existir só. E chegamos lá e damos a ferramenta. Não pode ser assim. Temos que perceber como é que isto vai ser útil para ele. Como é que isto vai chegar e vai responder às suas necessidades. Como é que isto vai ser interessante. Porque se nós só chegarmos sem um objetivo específico, sem algo concreto, a sessão vai ser vazia. Por mais que nós tenhamos ferramentas e coisas que preencham as horas da sessão, toda a sessão restante acaba por esvaziar. Acaba por não ter o impacto
poderia ter se a intervenção e se a ferramenta em si estivesse adaptada a estes jovens, estivesse direcionada a eles. Não é? Quais as temáticas que eles mais gostam de falar? Quais as temáticas que eles menos gostam de falar e como é que a gente pode tornar essas temáticas que eles menos gostam de falar em temáticas interessantes de se falar? Isso é um grande desafio. Digo desde já que é muito complicado. Mas quando uma pessoa consegue fazê-lo, é muito gratificante. Uma pessoa sai de lá cansada, mas feliz e satisfeita por conseguir virar uma temática super interessante e eles, já vos adianto também, que eles não gostam de refletir. Eles não gostam nada de pensar sobre eles próprios. Então essa atividade que eu falei, a atividade inicial, o self-design, em que o objetivo todo dessa atividade é refletir, é complicado, mas o objetivo do formador é de conseguir dar a volta e conseguir chegar até eles mesmo que eles não gostam. Porque às vezes pode fazer falta. E vai fazer também essa questão. Outro aspecto que eu também chamo a atenção é a postura do formador no contexto prisional. Algo que não tem um procedimento específico. Não existe um perfil de formador que eu possa dizer tens que ser assim, não. E dizer que se fores assim podes ir trabalhar para o estabelecimento prisional. Ou podes trabalhar com jovens privados de liberdade. Eu acho que não existe. Cada formador depois é um formador. Cada jovem vai ser a sua própria pessoa. Não é? Uns vão ser mais abertos e mais disponíveis a conhecer pessoas novas e a conhecer formadores. Outros vão ser menos. E então é preciso conhecer esta forma, conhecer que parte de nós é que também podemos mostrar logo e que tipo de perguntas é que são mais agradáveis ou menos agradáveis para aquele jovem em específico. Conhecer tudo isso ajuda a uma intervenção mais adequada. Temos uma postura que se adeque à do nosso formador. Uma postura que consiga trazer algum nível. Sobre, agora, o que o educador social faz mesmo lá dentro? A fase do meio. Falámos do início, o que é para falar, o que é seria positivo se fizéssemos no início. Mas e agora no meio? O que é que um educador social faz realmente lá dentro? Aquilo que já falámos e que é o objetivo principal do meu projeto. Ajudar a traçar planos, sentarmos com eles, utilizarmos estas ferramentas e percebermos o que é que eles querem fazer depois de sair do estabelecimento prisional. Que é algo que vai acontecer. Quer queiram, quer não, eles vão sair mais tarde ou mais cedo. E quando saírem, para evitarmos ciclos de reincidência, nós precisamos de criar junto deles uma perspectiva futura. Objetivos de vida futuros. Planos de vida e coisas que eles querem fazer, que querem trabalhar, querem conhecer alguém específico, querem passar mais tempo com a família, querem passar mais tempo com quem quer que seja, querem fazer um estudo a seguir, querem estudar, quero dizer, o que eles querem fazer. E muitos deles não conseguem responder-me a essa pergunta. Por isso, um trabalho do educador social, do contexto prisional, é ajudá-los a perceber e a responder a essas perguntas através de um processo muito lento, que é a construção de um plano de vida. A construção aqui de objetivos e perspectivas. Definição de objetivos futuros que se enquadram aqui dentro destes planos de vida, compreender as áreas da vida destes jovens que necessitam de intervenção. O que é que precisa mais? É mais a área profissional, que ele não tem mesmo ideia do que ele quer fazer. É a família, que existe ali algum conflito familiar. O que é que se passa ali com aquele jovem? Qual é a área que ele precisa que seja envolvida aqui mais na intervenção? Conhecer isto ajuda-nos a perceber como é que podemos chegar e adaptar a intervenção aos jovens. Capacitar por competências sociais, emocionais e pessoais, que é todo o objetivo dos projetos que estive a falar, por isso é que eu disse que em todos eles vão um bocadinho da educação social, porque todos eles têm esta componente de procurar capacitar em competências sociais, emocionais e de pessoas. Acreditar na mudança.
algo que me custa. E eu encontro isto em todo lado. Mas acreditar na reinserção, no poder da reabilitação, é algo que, com o que eu tenho percebido, não é algo que as pessoas acreditam. Isso custa. Mas dentro do estabelecimento prisional, estes jovens precisam de acreditar. E precisam de alguém que acredite que mudar é possível. Alguém que acredite que a reinserção é real. E que realmente isto pode ser algo que eles possam optar. Uma possibilidade para eles, uma segunda chance. Ok, eles cometeram isto, mas isto é apenas parte daquilo que eles são. Eles são jovens, são miúdos e continuam mais para a frente quando saírem. Continuam a viver. A vida deles não pode ser só aquilo, não vai ser só aquilo. É uma pequena fase da vida deles que ainda pode tomar um rumo, uma vida mais estável, uma vida mais aumentada. E eu partilho-vos aqui um bocadinho algumas das ferramentas que eu uso para traçar planos de vida para os nossos jovens. Estas ferramentas são algumas de self-design e são utilizadas para o questionamento, como podemos ver. São ferramentas que esta primeira que ajuda-nos aqui a pensar qual é a visão deles, o que é que eles se veem em si próprios, quais são as suas prioridades, os objetivos de carreira, de vida, a nível familiar, tudo isto ajuda. São muitas ferramentas, não são só estas, são muitas ferramentas. E tudo isto ajuda a construir um plano de vida. Tudo ajuda a perceber quem são, a perceber onde querem ir. Mas depois de um plano de vida construído, no final daqui da estadia, dizendo assim, no estabelecimento prisional, vem a sair. Então, e depois do adeus? O que é que a educador social faz depois do adeus? Aqui é que mora uma das grandes problemáticas que eu estou a deparar, com quem eu me estou a deparar no momento, é o processo de acompanhamento nos exteriores. Como é que eu consigo acompanhar um jovem que só quer sair do contexto prisional e afastar-se daquele momento que viveu e deixar para trás tudo aquilo que deixou lá dentro? O que é que eu faço? Como é que eu chego a ele? E agora lanço-vos essa pergunta. Como é que eu chego a ele? Como é que eu chego a um jovem que saiu do estabelecimento prisional? Acham que é fácil? Já falei um bocadinho disso. Não é fácil, mas é difícil em que sentido? Ele poderá não querer. Não querer sim. Por exemplo, ele saindo dessa. Tendo a liberdade dele, ele poderá não querer voltar a ter contato, mas o facto de o levar, se calhar, aos tempos em que ele estava lá dentro e essa mentalidade que ele tinha. Ele pode ter fugido um bocado disso. Daí eu achar que pode ser difícil essa comunicação após a saída dele. Mais alguém quer dizer alguma coisa? A completar ou a contrariar completamente o que a colega disse. Passa por ser muito disso. Os jovens, para além de quererem afastar-se do momento em que viveram, daquele momento em que estiveram presos, privados de liberdade, eles querem um distanciamento do estabelecimento prisional para o desvincular à ideia de clube, de pessoas que estiveram presos. Eles querem sair dessa ideia para evitarem ao máximo o preconceito, para evitarem ao máximo o estigma que está associado a uma pessoa que esteve presa. Eles procuram ao máximo fazer isso. Portanto, por causa dessa tentativa de se afastar desse preconceito que vem atrelado a alguém ter estado num estabelecimento prisional, quer também às memórias que trouxeram de lá dentro. Até há memórias que são bem construídas. Eles conhecem lá pessoas que depois, mais tarde, também podem levar para a vida. Porém, também são feitas memórias muito dolorosas de afastamento da família, de pensamentos que às vezes não deviam estar a acontecer. E uma das grandes fragilidades, uma das grandes partilhas que os jovens fizeram comigo
e que me custou ouvir, que é o que lhes dói mais de estar lá dentro. O que é que vocês acham que lhes dói mais de estar lá dentro? A uma pessoa que está privada da liberdade, o que é que acham que custa mais? Se hoje eu dissesse assim, vamos todos para a prisão escola e só saímos daqui a 5 anos, o que é que acham que iam sentir mais falta? O que é que acham que iam doer mais? A família. Mais. A quê? Uma autonomia. Uma autonomia? No caso que se mexeriam lá dentro, né? Ok. E mais? O que é que iam sentir mais falta estando vocês presos? Privados de liberdade? Autonomia. Liberdade. E mais? As amizades. Das amizades. Boa. Do conforto. De poder controlar a minha própria rotina. Mais alguma coisa? Talvez sentir que os outros continuam a vida e não estamos estagnados a vida. Os outros continuam lá fora e nós paramos. A vida continua, mas não continua como a vida de quem está lá fora. Não é? Tudo isto são preocupações que os jovens têm, mas aquela que me custou mais ouvir foi quando o jovem disse que não consegue controlar o sentimento de desespero da própria mãe. O sentimento de desespero, de se não saber o que é que se passa lá dentro, não saber se o filho está bem ou não. Isto é a preocupação de um dos jovens, eu digo quase todos que estão lá dentro. Não terem como acalmar a família, não terem como apaziguar o sentimento das famílias e as mães que têm lá. E então, tudo isto é difícil de acompanhar lá fora. E graças a estes sentimentos que estão todos acumulados durante o estabelecimento prisional, durante o momento em que eles estão presos, durante os 5 anos em que eles lá estão, quando eles saem, eles querem livrar-se disto tudo. Isto gera uma grande dificuldade para os técnicos de acompanhamento, para os educadores sociais, assistentes sociais, psicólogos, todos os técnicos envolvidos com estes jovens. Dentro e fora do contexto prisional, profissionais que estejam envolvidos com estes jovens dentro do contexto prisional. É isto uma grande dificuldade, acompanharmos os processos de mentoria, ou seja, a mentoria seguir continuidade fora do estabelecimento prisional, nós conseguirmos dar acompanhamento técnico ao jovem, depois de ele ter saído e de quebrar aquela ligação, é muito difícil de voltar a estabelecer. Mas é isso que estamos a tentar e continuamos a tentar todos os dias, e que é isto que o meu projeto, o projeto PD, também tenta adiar. O apoio na entrada do mercado, contornando aqui essa questão da comunicação e do afastamento do estabelecimento prisional, do desvinculamento do conceito, da tentativa de desvinculamento, aquilo que nós podemos fazer. Quando eles saem, depois de Deus, é exatamente isso, é o acompanhamento no mercado de trabalho. Ir acompanhando o jovem, percebendo como é que está, se conseguiu encontrar emprego, se a plano de vida está a fazer efeito, se ele está a trabalhar, se ele está a fazer o que quer, se ele está a estudar, se ele está a fazer. Apoio na continuação dos estudos também, perceber o que é que eles querem fazer e dar tudo isto, dar continuidade ao plano de vida. Como estava a dizer, o plano de vida gerado e dar este acompanhamento contínuo pelo caminho, pelo processo de tomada da decisão, de liberdade. Se nós conseguimos fazer isto, estamos a conseguir dar este processo de transição. E como é que isto pode ser feito? Como é que a gente pode quebrar então esta tentativa de desvinculação do estabelecimento prisional? Criando vínculos mais fortes, criando ligações mais seguras, compreendendo quem são e dando razão e voz para os planos de vida. Se fizermos isto, se conseguirmos ligar-nos a eles e perceber quem eles são e vê-los como realmente são, para além dos crimes que cometeram, para além das coisas que fizeram, nós vamos conseguir continuar a nossa ligação
mesmo depois da saída do estabelecimento prisional. É isso que eu tenho a dizer. É isso que tento gerar todos os dias na vida. Quando lá estou. Através destes projetos todos. Oportunidades e desafios que surgem dentro do contexto prisional são ainda alguns. Começo pelos desafios, que pronto, são eles a frequência das sessões. Não é muito fácil conseguir que os jovens tenham aquela frequência, aquela regularidade, aquela rotina, que vão a todas essas sessões e que consigamos dar esta continuidade, algo que pode quebrar a linha de intervenção, pode quebrar a ligação e dificultar aqui a ligação e a relação que temos com os nossos jovens, porque se for algo contínuo, algo regular, todos vamos ver constantemente, ok? Já sabem que àquela hora o formador Gonçalo está lá na sala à espera e que vem comigo e que falamos um bocadinho, que fazemos a nossa sessão, que é um momento para vida. E saber e haver esta frequência é uma dificuldade, é um desafio. Outro, que é aquilo que falámos no início, que era muito importante, mas que também é um desafio muito grande, é conseguir chegar até eles, conseguir percebê-los, conseguir fazer com que eles também se abram e que queiram chegar a nós. Isto é um grande desafio, mas que é contornado com tudo aquilo que falámos, com a regularidade, com a conversa e com ver os jovens, com fazer com que eles se sintam vistos, com dar-lhes com este cuidado. Contrariar costumes ligeiros e vícios. A maior parte, ou grande parte daqueles jovens que têm estado em contato comigo têm também ideias muito fixas daquilo que é a realidade, daquilo que é a vida lá fora, daquilo que é a vida lá dentro. E cabe a mim conhecer quais são estas ideias e ir desconstruindo estas ideias. Porquê que pensas assim? Ok, então se pensas assim e tal, e perceber qual é o que está por trás desse questionamento, o que está por trás dessas ideias, o que é que leva o jovem a pensar isso? Isto é também um grande desafio, conseguir contrariar estes costumes e desconstruir estas ideias. Por outro lado, oportunidades é acompanhar de perto o crescimento contínuo da reinserção social, acompanhar o grande potencial da reinserção social. Aqui é onde eu vejo o grande potencial que a educação tem, que a educação social tem, dentro do contexto prisional, com os jovens. Eu vejo isso diariamente, através de pequenos detalhes, através do simples facto de vamos partilhar de um jovem estar aí para a sessão de outro projeto, porque tinha outro projeto, na mesma hora que eu tinha a minha sessão, e passa na minha sala e diz: professor, peço desculpa, mas hoje eu não posso ir à sua sessão. Eu vou ter a sessão de outra coisa e eu não posso ir. Hoje amanhã também de manhã também vou ter a sessão de outra coisa. Não posso, não sei o quê, mas na próxima semana eu vou tentar vir. Isto é algo que aquece cá dentro. Não consigo explicar de outra forma. É algo que realmente se sente que a intervenção faz sentido, que a intervenção está a crescer, que a intervenção está a fazer a vida. Um pequeno detalhe, um pequeno cuidado que o jovem teve para connosco, de nos avisar que não vinha e de não desaparecer simplesmente. Isto é um grande passo, mesmo que se pareça. Trabalhar na construção do eu através destas questões de relacionamento, de reflexão, de perceber quem eles são e acompanhar tudo isso. Se já nós próprios, ao termos este processo em si próprio, se já é bonito sozinho, para nós, acompanharmos de perto o processo, este mesmo processo numa outra pessoa e sabermos que estamos envolvidos diretamente nisto, é uma oportunidade única de fazer este acompanhamento do processo de reinserção social. Conseguir orientá-los, conseguir perceber como é que os podemos apoiar. Isto são algumas das fases. Não é tudo aquilo que o educador social faz dentro da intervenção com jovens privados de liberdade, mas é grande parte daquilo que é o trabalho com a reinserção social. Depois, falo-vos também de algumas oportunidades que aqui a nossa cooperativa Solidariedade Social a aproximar traz. Alguns de vocês disseram que já têm tido experiências com voluntariado, com pessoas idosas e aproximar também tem oportunidades de voluntariado
e de mentoria. Vamos falar primeiro de mentoria e o projeto BB. Como eu estou a explicar atualmente. Exatamente o que eu estava a dizer, a iniciativa BB está atualmente à procura de mentores e mentoras que apoiem estes jovens no processo de transição e de retoma de liberdade. O que é que isto quer dizer? Que se vocês tiverem interesse, vocês podem fazer uma formação de mentores para ajudarem neste processo de acompanhamento, para terem uma primeira experiência do vosso lado, para quem não tem, ou uma segunda experiência, ou uma primeira experiência na área da reinserção, perceberem se gostam, perceberem se não gostam. É uma boa oportunidade para terem este primeiro gosto daquilo que é acompanhar alguém no processo de toma de liberdade. Isto é uma oportunidade que a nossa empresa traz e já para muito breve, se quiserem tirar fotografia, estejam à vontade, através deste código QR vocês podem inscrever-se para fazer a formação de formadores, que acontecerá nos próximos dia 11, dia 13 e dia 18. Serei eu a fazer a formação, portanto, estarão mais uma vez comigo a fazer a formação. Depois também podemos falar no que se estiverem associados. Se tiverem interesse em fazer voluntariado, fazer mentoria noutra área, noutro setor, podem fazer nos outros setores da Aproximar. Através deste código QR também podem inscrever-se como mentores para a área da economia e do empreendedorismo, a área da educação e formação e do envelhecimento e dos cuidados ativos. Podem escolher, mas eu gostaria muito de vos ver lá na minha formação para o projeto crítico. Além disso, temos oportunidades de voluntariado, já a terminar, de apoio à educação. Vocês podem ajudar na dinamização de atividades extracurriculares, por exemplo. Também de apoio à equipa de comunicação e design, através da colaboração na área da criação, conteúdos, design gráfico, por aí fora. E ainda na área mais especializada da intervenção social, um apoio técnico de investigação em áreas da justiça, empregabilidade, por aí fora. Esta área de voluntariado é praticamente a nossa vida. Se tiverem interesse, está aqui outro código. São códigos que eu vos trago para um formulário de inscrição como voluntários. Só deixar. Sendo assim, deixo um momento para dúvidas. Obrigado, Gonçalo. Passamos agora a fazer o que normalmente fazemos, não é? A pessoa lá faz aqui a inscrição, fazemos grupos, 3 questões, e depois o Gonçalo responde a cada 3 delas. Pode ser? Só mais colocar aí nome. Então, vamos às inscrições. Há um grupo muito animado que eu tenho estado a filmar-vos. De certeza que vocês têm 10 perguntas no mínimo. Não, Francisco? Estou à espera. Malta, mais alguém? Aproveitem agora. Mais uma pessoa, vá. Ok? Kelly. Eu tenho 2 perguntas, mais ou menos. A primeira é se eles normalmente têm iniciativa para participar desses projetos, se eles gostam, ou são vocês mais que têm que puxar por eles. E, por exemplo, você tinha falado era no self-design. Dessas atividades que eles têm que falar de si mesmo e não conseguem ou não querem, como que você faz para poder dar a volta nisso e fazer eles participarem?
Boas perguntas. Posso responder já? A primeira pergunta, se calhar respondo melhor agora à segunda pergunta, passo para a frente. A questão do self-design. Como é que fazemos para quando eles não conseguem responder a aquelas perguntas, quando é que não conseguem dar uma resposta mais íntima, uma resposta mais pessoal? Como é que a gente faz? Nós normalmente, o self-design pode ser intercalado com outras sessões, com outras dinâmicas associadas à temática, mas que exploram de forma mais específica, mais tranquila, através de jogos, através de dinâmicas, através de outra forma, outra metodologia, para os preparar mais tarde para responder novamente àquela pergunta. Não sei o que quero fazer quando sair para o mercado de trabalho. Ok, vamos fazer uma sessão em que exploramos as várias áreas que existem no mercado de trabalho. Podes trabalhar num navio, com o Tamiflu. Podes trabalhar na produção de grilos, com o Freedom Cricket. Podes trabalhar numa outra coisa qualquer. Ou até podes continuar a estudar para trabalhar com outra coisa qualquer. E vamos dar a volta desta forma. Respondi à pergunta? Sim. A primeira pergunta era se eles têm iniciativa para participar ou não. Porque eu estive a ver o projeto da ópera na prisão. Adoro. E aquele é incrível. Incrível? Assim, dá para ver que eles têm mesmo iniciativa de participar daquilo. Só que o que eu noto mais é que eles têm iniciativa porque é fora do estabelecimento prisional, sabe? E eu vi que um grupo participou dentro e depois eram só as gravações ali para fora. E quando o projeto é só dentro da prisão, eles também têm essa iniciativa ou não? Eu tenho uma perspectiva diferente relativa ao ópera. O ópera não está inserido aqui na Aproximar Força. Não é da Aproximar, é de uma outra entidade, mas eu também já fui a algumas sessões depois da ópera, quando foi mesmo para o teatro, que foi a última vez que estiveram lá, também lá estive. Estou aqui presente, estive a ver também o espetáculo. Aí, aquilo que é levado para o teatro é escrito pelos próprios jovens. Eles é que sentem aquilo que vão trazer, eles é que escolhem aquilo que querem trazer. Traz ainda mais envolvimento. E isto são eles a deitar para fora. Enquanto que nas sessões de self-design, mostrando aqui um bocadinho as duas questões, nas sessões de self-design é algo que vem de fora para nos perguntar. Algo que vem tentar tirar de fora de dentro para fora. Algo externo que vai até ele. Na ópera é algo interno que sai para fora. E acho que isso tem envolvido aqui esta questão do envolvimento. As sessões, eles não... Normalmente, quando começamos um projeto, como eu já percebi, eles vão pela curiosidade. O que é isto? O que é o BD? Ou o RIBAR, que é o que eles chamam ao projeto, que é iniciado aqui no RIBAR, no PDJ, este com financiamento da União Europeia. Eles vão à experiência, vão perceber o que é, mas se houver ali algumas sessões em que já não gostem tanto, eles vão perdendo esse interesse, vai sendo mais difícil chegar até eles, e há sempre momentos em que há altos e baixos, depende também de como eles se sentem, e até às vezes depende muito do tempo, do clima, porque isso tudo influencia. Na sua maioria, eu diria que a partir do momento em que começamos a estabelecer uma ligação com os jovens, eles começam a e isso é que está. Acho que primeiro que isso aconteça é um desafio. Obrigada, Tiago. De nada, Rita. Eu queria perguntar se há alguma atividade que eles usam mesmo a fazer. Se eles não querem mesmo fazer qualquer experiência, se eles não querem partilhar alguma coisa das suas vidas, ou se eles inserem-se mesmo nas atividades, ou há alguma que eles não Não há nenhuma atividade propriamente dita que eles se recusem de fazer. Eles, as duas uma, ou não vão à atividade, ou começam a atividade e tentam responder como eles acham que nós queremos que eles respondam. Se eles não se sentirem prontos, eles vão fazer desta forma. Eles vão responder como eles acham que nós queremos que eles respondam. E nós notamos isso, como é óbvio. Mas, pronto, nós é assim dividido desta forma. Respondi à pergunta? Sim. Obrigada. Yara? Então, a minha questão é um bocadinho mais pessoal. Uma vez que o Gonçalo trabalha com jovens que de certeza passaram por coisas muito complicadas na vida e ao saber desses acontecimentos,
como é que consegue separar isso da vida pessoal? Uma ótima pergunta. Portanto, como é que eu sei dos acontecimentos, dos crimes, daquilo que eles fizeram e eu mesmo assim eu consigo separar isso dos meus ideais e valores e consigo dirigir a minha intervenção sem ter isso a buscar? Essa é a pergunta. Eu não sei o que eles fizeram. Basicamente é isso. Eu não quero saber. Até ao momento em que eu sinta que é necessário saber, eu não quero saber. Eu não estou lá para julgar. Quem julgou foi a juíza ou o juiz. O meu trabalho é educar, está lá na educação social. Eu não quero saber. Eu não tenho que saber se aquele matou, se aquele roubou, se aquele vendeu drogas. Eu não tenho que saber isso. Eu tenho que saber como é que eu posso construir pontos, caminhos e formas de fazer com que ele não volte a cometer defeitos. Ok? Sim, bem. É dentro do mesmo, não se sabe porque. Temos que fazer um grupinho de inscrições. Porque as pessoas que. Portanto, primeiro. Aí, já Tá? Mais. Ok. Temos mais dois. Francisco é agora? Agora pode ser? Francisco. Então, não sabe porque não quer ou não tem só tem conhecimento dos jovens? Eu não sei, primeiro porque não quero. E como eu não quero, eu nunca tentei. Mas, voltando à questão das ligações e das relações que nós temos com os nossos jovens, às vezes, quando eles se sentem confortáveis, eles dizem o que fizeram. E nesses momentos é preciso perceber como é que vamos reagir a isso. Ou eles dizem, ou outros dizem por eles. Não é fácil perceber isso. Mas é uma coisa que, como já conhecemos, já sabemos, porque ele, para além disso, e antes de sabermos disso, já tínhamos uma ideia dele. Esse facto de já termos uma ideia pré-concebida de quem ele era, antes de sabermos deste acontecimento, ajuda a, ok, isto aconteceu, realmente foi grave, aconteceu e impactou em causou impacto em alguém, pode ter magoado alguém. Mas o meu objetivo não é focar isso. O meu objetivo é focar em outras coisas que eu possa fazer para não voltar a fazer isso. Pode haver o risco de ele voltar, de voltar a fazer isso a alguém. De voltar a magoar alguém. Não é? E o meu trabalho é evitar que isso volte a acontecer. Ninguém a perguntar? Obrigada, Matilde. Tendo em consideração que são todos homens, acho que essa pode ser uma grande barreira nos momentos em que há atividades que são mais reflexivas de existir aquele preconceito que homens não têm sentimentos e que não se expõem tanto à frente de outros homens ainda por cima, sendo que essa pode ser uma grande barreira a ser ultrapassada? Gostei da pergunta. Gostei, sim, senhor. Portanto, o facto de serem homens não vai com aquelas ideias de que homem não chora, homem não fala sobre tudo isto não pode ser ela uma barreira à intervenção. Pode. Mas eu não sei se isso é a principal barreira. Eu acho que a principal barreira é, de facto, as vivências que eles já tiveram e as pessoas em que eles já confiaram e que quebraram a confiança. Esta dificuldade em abrirem-se, não sei se é propriamente, se vem propriamente de serem homens e daquelas ideias que nos ensinamos e que não podes falar sobre as tuas emoções. O homem tem que ser forte. O homem não pode chorar. Isso é um trabalho que eu também tenho diariamente com eles, de lhes fazer ver que não. O homem pode dar um abraço a outro homem. Homem até pode namorar com outro homem. E isso então é o caso entornado com eles. Mas é um trabalho que tem que ser feito, porque eles vão sair cá para fora e vão encontrar tudo. E isso não podem ser gatilhos, não é? Para depois respostas mais drásticas. Portanto, não acho que seja a principal barreira, mas acho que também essa também é uma grande barreira, mas a principal barreira é a dificuldade que têm já em expressar-se, devido às pessoas em quem confiaram, ao contexto onde estão, de não poder confiar em ninguém. Acho que isso está primeiro que a questão de serem homens.
Respondi à pergunta? Obrigada. Francisco. A pergunta que eu ia fazer era semelhante à da Matilde, porque tendo em conta que não só homens, deve haver coisas que são mais complicadas de fazer, como lá está esta história de homem não chora e pronto, atividades sejam mais positivas, como estava a dizer, portanto acho que já foi respondido. Sim. Lá está. Estas questões até da identidade do género, da sexualidade, da violência no jogo, são todos tópicos muito frágeis. Há muito estereótipo criado por trás de ideias, e lá está, aquelas ideias fixas que a gente falou, que eu falei no início. Tudo isso tem que ser, lá está, tem que haver aquele processo de desconstrução, perceber o porquê de eles pensarem dessa forma. O que é que está por trás disso? O que é que está na família deles que fez com que eles pensassem nisso? O que é que está na vida deles que fez com que eles pensassem nisso? O que é que eles viram na escola? Tudo isso é chamado para aqui, mas são alturas frágeis, são sessões muito puxadas para mim, enquanto formador, e para eles, porque estamos ali em troca de ideias e opostas e tem que haver ali um momento de parcialidade muito grande da minha parte para eu ouvir, saber escutar ativamente, já falaram daqui, e conseguir dar uma resposta de forma a que quando eles saiam, quando se depararem com estes assuntos, isso não seja então a tal gatilho que falei há pouco. Respondi à pergunta. Ó Juventude, nós temos apenas mais 5 minutos para tudo. Não, lembra a palavra já. Temos que fazer sessão de encerramento. Aquela cassete ainda é das antigas, tem uma bobina limitada. Okay. Não, e depois estamos a filmar pessoas a sair, como é? Pessoas que têm transportes e tudo isso, não é? Pode que depois vou chamar aqui à mesa a senhora professora e a senhora professora coordenadora e a professora do caminho e fazemos aqui uma entrega ao nosso grande orador, o Gonçalo, não é? E queremos assistência, não é? Como é evidente, não é? De modo que, duas perguntas muito curtas. Maria, mais alguém? E a Ian? Não? Pode falar. É o João. Vamos dar a palavra ao João. O que é que o motivou a fazer este projeto? O que é que o motivou a trabalhar com os na televisão? Porque é com esta opinião? Uma boa pergunta. Porquê que eu escolhi esta população? Foi uma proposta que me apareceu e que eu fiz aquela reflexão em que percebi que, ok, as pessoas idosas eu estava a ter esta intervenção, estava a conseguir ligar desta forma. De que forma é que me consigo ligar a jovens privados de liberdade? Liguei com uma pulga atrás da orelha e vim para a ilha. Dizer para a ilha porque me chamou a atenção. Vim à descoberta, vim perceber qual é o impacto da intervenção social dentro desta população. Foi isso que me cativou. E sentir que eu podia ter este acompanhamento desde cedo, de conseguir acompanhar jovens neste processo de toma de liberdade, nesta construção de novos caminhos. Isso foi muito importante. Envolver projetos na educação. E a pergunta? Obrigada. Maria, a minha pergunta era quando os jovens são mandados para uma prisão de escola, ficam revoltados. Ou seja, eu ia perguntar como é que eles lidam com eles sem lhes perguntar o que aconteceu. O que é que eles fizeram? Ok. Portanto, nos primeiros momentos da privação de liberdade, se eles não ficam frustrados, se eles não ficam fechados à intervenção, mais ou menos nesse sentido, a pergunta, como é que a gente faz? Normalmente eles ficam revoltados com o mundo, com tudo, ou o que os levou a cometer qualquer coisa. Por exemplo, imagino que eles mataram alguém, ou os pais, e eles estão, assim, não estão bem, não é? Estão revoltados, estão tudo animal. Ou seja, eles quando vão, eles não se vão fechar mais, ou então vão tentar falar com eles, eles vão reagir mal. Ou entre os colegas. Vamos pensar um bocadinho atrás. Tu és cá, Maria, não é?
És de cá, Leiria, se posso perguntar daqui, mas és de fora, vieste para estudar. Como é que foi para ti andar? Chorei bastante. Mas não estava revoltada, Claro. eu não iria. Não estou obrigada a estar aqui, Certo. não estou fechada, tenho a minha liberdade. Exatamente. Agora soma isso à tua dor, ao teu processo de deslocação, à privação de liberdade. Pois é isso, eu estou a Eles perguntar, ficam eles estão revoltados, como é que vão Como é que tentar chama aquilo? tranquilizar? Normalmente eles costumam descarregar os colegas. Tirando os outros. Depende de cada um, depende de jovem para jovem, mas lá está. Quando eu não estava a dizer, são essa transição para aqui, para estudar, à privação de liberdade. Eles ficam realmente muito frustrados. A rotina é completamente alterada. A liberdade é completamente tirada e isso afeta-os em todos os níveis da sua vida. Como é que há ali aquele momento de primeiro impacto, em que eles ficam naquilo que não querem falar com ninguém, não querem sair da cela, só estão zangados com toda a gente e não conseguimos, a intervenção não chega lá de facto nesses primeiros tempos, eu acredito. E é preciso deixar a poder assentar, deixar aquilo acalmar para depois então conseguirmos ir aos poucos chegar até eles. E acho que é um bocadinho por aí. Deixar que eles fiquem, que tenham aquele processo de luto, que acaba de ser um processo de morte, a liberdade deles, pelo mais que seja temporário, mas que é uma liberdade que é tirada espontaneamente, assim, de repente, fruto de algo que foi feito. E deve necessitar esse processo, esse luto, para depois, então, mais tarde, chegarmos e conseguirmos começar a construção destes caminhos. Não sei se respondi à pergunta. Obrigado. O que eu queria saber é, quando o Gonçalo chega ao grupo para aquele jovem, tem algumas pré-indicações, por exemplo, olha, aquele jovem é um ponto sensível a falar é este tópico. Ou vai para lá e deixam uma folha branca. Normalmente, eu faço questão. Eu não tenho, só se eu perguntar, mas eu gosto de começar e chegar lá com a minha mente a zero, desconstruída, sem ter ideia do que eles são, se são mais nojentos, se são menos nojentos, digo, e conhecer eles na prática. Tirar as minhas primeiras impressões através de uma interação direta com os jovens. É o que eu gosto de fazer. E se eu precisar ao longo do meu caminho, eu vou então perguntando, olha, este jovem tal passa isto assim, e fazendo questões ao técnico do terreno, do estabelecimento prisional, que acompanha os meus projetos. E colocando estas questões quando eu achar pertinente, mas valorizar a construção da persona que eles são, da pessoa que eles demonstram ser, pessoalmente, presencialmente e no momento em cada sessão. Respondi à pergunta? Ok, obrigado. Eu chamava agora então aqui ao palco a professora Ana Maria e a professora Patrícia, por favor. E íamos fazer aqui um encerramento, talvez pedindo à professora Ana Maria que possa dizer algumas palavras e à professora Patrícia que faça a oferta, talvez, dos livros, mostrando os livros também. Não é? Boa tarde a todos. Eu só quero agradecer ao Gonçalo a excelente testemunho. Foi muito bom. Vocês são os sortudos, não é? Os sortudas que tiveram a possibilidade de ouvir alguém que foi falar que é muito diferente do que temos ouvido até agora. Trabalha com uma população sobre a qual recai um grande estigma, não é? E que explora aquilo que nós temos falado imenso, que são pessoas. Antes de mais, são pessoas. E, portanto, é muito interessante esta visão e estas atividades e tudo isto que nos apresentou. E que vocês só foram mesmo sobretudo, aproveitem muito bem. E obrigada, Gonçalo. Foi excelente. Muito obrigada. Muito bom. Eu faço minhas as palavras da professora Ana, portanto, foi um privilégio poder ouvir o Dr. Gonçalo.
Gonçalo. Aliás, uma inspiração para todos vocês, quer nos do primeiro, quer nos do último ano. Espero que tenham ficado com um bichinho de voluntariado que o Dr. Gonçalo lançou aqui as sementes, portanto, com vários códigos. Obrigada por esses códigos todos. Foi um testemunho riquíssimo, brilhantemente apresentado e, portanto, só temos a agradecer. Faço também o obséquio de entregar estas duas obras de autores da casa, que certamente já passaram pela sua formação e também pela minha, felizmente, e é com todo o gosto que transmito esta oferta aqui da nossa casa. Muito obrigada pela presença e continuação de bom trabalho, boa intervenção e um bocadinho da educação social. Obrigada. Temas, contextos da pedagogia e da educação social. Nós estamos a explorar uma disciplina. Tem textos em galego, tem textos em espanhol. Hoje terminámos com um grupo que explorou o texto do professor José António Cádiz Gomes, que faz um levantamento de toda a educação social em Espanha, e tem sido feita esta disponibilização, que não vai ter agora um sinal, mas vou-lhe pedir para hoje ser disponibilizado para os colegas que estão em casa, e vai haver mais livros. O que está aqui são comunicações feitas com as do Gonçalo. O Gonçalo pode vir a apresentar um texto sobre o papel do educador social na televisão escola, a sua experiência, tudo isso que fez aí, passar o texto, e será um dos capítulos dos próximos livros. Muito obrigado. Passo a palavra à grande Solange. Eu queria agradecer principalmente em nome do Conselho por esta apresentação. Achei que foram abordados temas muito importantes e de uma maneira muito clara. E também ver visto, não ver livros, mas pronto, um outro dia. Mas queria realmente agradecer porque percebi como é feito o contacto com esses jovens e era algo que eu tinha muita dúvida. E então consegui sair daqui muito mais esclarecida em relação a isso. E eu agradeço. Muito obrigado. Salva a palma. Os estudantes vão depositar um trabalho sobre uma reflexão sobre o que foi feito hoje. Eu posso partilhar com o Gonçalo uma coisinha ou outra? Ok. Depois, muito obrigado. Tchau. Não sei se ela quer ir para a padaria. Não, ela não vai. Isto é das tuas parceiras. Não é? Não, aparece aqui no vídeo, vá. Ela mora ao teu lado. Ela mora ao teu lado. Até o professor disse no início. Era assim, ah, claro. Exato.